Bob Butler, who was the assistant director, became a director himself. And he was directing an episode of Twilight Zone, a two-character drama. And one was a Japanese-American character. And he called me in. I didn't even have to audition. Bob Butler wanted me. That was such a flattering thing, because when you're a young actor, you go to auditions and you compete with everybody else. But I knew the director of the piece, and he wanted me. It was entitled Encounter. The other character was played by Neville Brand, who's also another wonderful actor that I saw on Playhouse 90 long before I appeared in it. He always turns in wonderful performances, and to have the opportunity to work with him was fantastic. This particular episode, however, gained some kind of notoriety because it's Twilight Zone, and the story was about a young Japanese-American gardener and a veteran of the Second World War. I come to work on his yard on a lazy Saturday afternoon. His family seems to be away, and he's up in the attic rummaging through all the debris that collects in an attic. And he invites me up to share a beer with him, and we start talking. And from that conversation, and then amongst his memorabilia is a Japanese samurai sword that he took off of a Japanese soldier somewhere in the South Pacific. And from that, the story goes into the Twilight Zone, and he starts hallucinating or imagining, his experience during the war and how he got that sword. And my character goes into his fantasy and imagines his father who's also a Japanese American, who signaled the Japanese planes that bombed Pearl Harbor. And of course, nothing like that ever happened factually. But this is Twilight Zone. It's not a fact-based TV series. But because it dealt with this fantasy sequence dealt with this young man's father who was a Japanese American who signaled Japanese planes that bombed Pearl Harbor. It became something of it roused a little controversy with particularly Japanese American and Asian American civil liberties groups and advocacy groups. And so for that reason, CBS pulled that episode. And it has a unique distinction of being the only Twilight Zone series that was aired only once. It's never been re-aired. It's never enjoyed a rerun. And shucks darn, I missed out on my residuals on that one. Triste de se comentar, mas eu preciso falar isso aqui, porque a pessoa pode ter acesso só via YouTube ou ficar esperando o podcast. Eu vou tentar botar um aviso também nas plataformas, mas o Spotify, ele gongou o nosso podcast, ele derrubou o nosso conteúdo de lá, sabe? O perfil que eu falava que tinha no Spotify, que era Além da Imaginação Podcast, que ficava no Anchor e tudo, eles derrubaram por direitos autorais, por uso de música e tal, né? Porque a gente coloca essa música no final. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar todos os podcasts que não estavam ainda no site, no feed do site, sabe, no nosso servidor, e passei tudo para o servidor, atualizei todas as publicações. Então, eu peço para você que está escutando aqui no YouTube, ou mesmo você está meio perdido, você não me acompanha nas redes, não viu o que eu tenho comentado, para você assinar
nos aplicativos de podcast Masmorra Cine. Por quê? Porque esse é o feed do nosso site. Então a gente precisa que você, eu vou reforçar esse aviso no final, tá? Assine Masmorra Cine, porque todos os podcasts que eu faço, que saía para o Spotify, que não estava no feed, estão saindo direto no nosso site, tá? Tanto o Festim, que é o podcast que eu faço sobre a série Hannibal, que é muito legal, que eu faço uma live na Twitch toda terça-feira e depois vira podcast, tanto como o Caô Crimes, que também é live da Twitch, mas eu estou colocando no site, já estou atualizando. Então assine Masmorra Cine, procure, tá, nos aplicativos, não procura no Spotify, não. Não vamos dar mais moral para o Spotify, porque se o Spotify está derrubando os podcasts, né, por causa de utilização de música, sendo que a gente não está vendendo CD, não está fazendo nada, está utilizando uma música no final, no máximo, né? Então estão querendo derrubar, e vão derrubar muito podcast. Quem tiver aí seus podcasts somente lá, acho bom fazer backup, fica esperto, tá? Então a gente procura a gente no feed do nosso site, entendeu? Faz avaliação no aplicativo, dá estrelinha no aplicativo, faz avaliação no iTunes, que tem como avaliar, se você gosta do podcast, né? Se você assina pelo iTunes, você pode procurar no aplicativo pelo motor da iTunes. Então, por favor, tá? Assina para que a gente possa continuar em outro lugar. Eu não vou mais publicar no Spotify, tá? Eu vou publicar só no site, você vai ter que assinar o nosso feed do site, ou você vai ter que ir lá no nosso site, que é masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com, tá bom? Que é o nosso site, que é o WordPress Free. E eu estou dando esse aviso todo aqui antes de tocar a vinheta, assim, do apoio, por quê? Porque a gente vai ter um aumento na quantidade de banda utilizada do nosso site. Então, a gente precisa que você continue nos apoiando. A gente vai pensar, depois que acabar esse podcast da Imaginação, como faremos aí novas artes, novos sorteios, né? Para poder dar uma premiação para os nossos ouvintes, porque a gente vai ter um aumento, a gente já está pagando mais, né, para poder manter o site no ar. Então, para manter o site no ar, já que a gente não ganha nada, veja bem, a gente não tem salário para poder fazer pesquisa, nem para poder pagar a nossa conta de luz, né, etc. Internet, que a nossa internet é ótima para poder fazer gravação, fazer live, apoie a gente, porque é a maneira que a gente tem como, pelo menos o site, a gente manter no ar, né? Então, vocês dão uma força para a gente nessa questão do apoio, para que a gente consiga, porque também se a gente não tiver apoio, a gente já não vive disso, né? Como vocês sabem, a gente já muito mais uma coisa de afeto, de carinho, de querer produzir. E a gente só gasta, só tem despesa, né? Sendo que, veja bem, a gente não, né, não tem apoio de empresas grandes aí como essa galera tem, né? Então, se você puder, você que gosta do nosso trampo, dá essa força para a gente, assina o apoio mensal, seja pelo Apoia-se, ou seja pelo Padrim, ou se você puder todo mês fazer um Pix também, para esse Pix que eu já informei, já nos ajuda, tá? Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né,
e não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta, tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem.